Hare Krishna, boa noite a todos, bem-vindos à leitura da Bhagavad Gita aqui pela ISKCON Rio. Deixa eu pegar aqui minha cartela para a gente fazer uma leitura, para a gente cantar um pouquinho antes de iniciar, e assim o pessoal vai chegando também. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vocês, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada. Hari Hari Bol, Gaura Premanande. Vamos ver quem está aqui com a gente. Thalita, Hare Krishna, Thalita, bem-vinda. Seja bem-vinda aí. Vamos iniciar então aqui a leitura. Temos aqui também a Tamara Sandy, seja bem-vinda. Espero que vocês gostem, curtem aí a aula de hoje. Nós estamos lendo a Bhagavad Gita como ela é. Estamos ainda no capítulo 1, intitulado Observando os Exércitos. E hoje nós vamos ler dos versos 16 ao 18. Essa edição, os versos 16 a 18, eles estão juntos porque é uma série de nomes, né? Então Prabhupada assim compila, coloca todos esses versos juntos, porque na verdade os guerreiros só estão sendo citados, tá bom? Mas o significado de Prabhupada tem dois pontos assim filosóficos bem interessantes aqui pra gente discutir, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ananta Vijayan Raja Kunti Putro Yudhishthiraha Nakula Sahadevascha Sugoshamani Puspako Kashyascha Parameshwasa Shikandicha Maharata Dristadhyumo Viratascha Satyakischa Paraditaha
Drupado Draupadeyascha Sarvasha Prithivipate Saubhadrascha Mahabahu Shankandamu Prita Prita. Então, como eu disse, esse verso vai citar uma série de guerreiros, tá? Não se assustem com a quantidade de nomes estranhos aí pra gente, tá bom? Ananta Vijaya, o búzio chamado Ananta Vijaya, Raja, o rei, Kunti Putraha, o filho de Kunti, Yudhishthiraha, Yudhishthira, Nakula, Sahadevaha, Sahadeva, Cha, Sugosha, Manipuspako, os búzios chamados Sugosha e Manipuspaka, Kashaha, o rei de Kashi, Varanasi, Cha, Parama Ishu Asaha, o grande arqueiro, Shikandi, Cha também, Maharataha, aquele que pode lutar sozinho contra milhares, Dristadilma, que é o filho do rei Drupada, Virataha, que é Virata, o príncipe que deu abrigo aos Pandavas enquanto eles estavam disfarçados, é o pai de Uttara, né, também, o sogro de Abhimanyu. Cha também, Satyaki, o mesmo que Yuyudhana, o quadrigário do Senhor Krishna. Cha Aparaditaha, que nunca fora vencido. Drupadaha, que é Drupada, o rei de Panchala, né, pai de Draupadi. Draupadeyaha, os filhos de Draupadi. Cha também, Sarvashaha, todos. Prithivipate, ó rei. Saubhadraha, que é Abhimanyu, o filho de Subhadra. Cha também, Mahabahu, de braços poderosos. Shankan, búzios. Damu, sopraram. Prita, cada um separadamente. Então, vamos ler aqui a tradução e os significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O rei Yudhishthira, filho de Kunti, soprou seu búzio, o Ananta Vijaya, e Nakula e Sahadeva sopraram o Sugosha e Manipuspaka. Aquele grande arqueiro, o rei de Kashi, o grande lutador Shikandi, Dristadilma, Virata, o invencível Satyaki, Drupada, os filhos de Draupadi e outros, ó rei, tais como o poderoso filho de Subhadra, todos sopraram seus respectivos búzios. Então, só para dar uma contextualizada, antes da gente ler, né, o significado de Prabhupada, nós estamos aqui naquele momento de início da guerra, em que o início da guerra está sendo anunciado através do soprar dos búzios, né? Então, vocês já viram nas aulas anteriores que, para quem já leu também, né, Bhishma já soprou o seu búzio. E também, depois, né, o lado dos Kurus sopraram seus búzios, né, assim, representados principalmente por Bhishma, Dronacharya. E os Pandavas também estão agora soprando seus búzios, né? Já tivemos a leitura com Gaura Krishna de Krishna e Arjuna soprando os seus búzios, né, e estremecendo os corações dos Kurus. E agora, nesses versos 16, 17 e 18, nós temos aí outras personalidades do lado dos Pandavas também soprando seus búzios, né? Grandes personalidades como parte dos Pandavas, né? Yudhishthira, Nakula e Sahadeva, que são os irmãos. E também outras grandes personalidades como Drupada, né? Que é o pai de Draupadi, os filhos de Draupadi também, o filho de Subhadra, Abhimanyu, né? O rei Virata, né? Dristadilma, que é o filho de Dronacharya, enfim, grandes personalidades também, com grande pureza, que também estão soprando os seus búzios e também, de certa forma, continuando a estremecer os corações dos Kurus, assim como iniciaram Arjuna e Krishna, né? Então, esse é o contexto desse verso, né? A Sanjaya, ele está falando para Dhritarashtra: ó rei, essas personalidades estão soprando também os seus búzios, tá bem? Eu vou cantar um mantra aqui em reverência ao mestre espiritual antes da gente ler o significado, porque eu vou pausar no significado, tá bom?
Om Gyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militayana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Chandra Mukaswami Tinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine. Vanchakal Patarubhya Cha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Então vamos ler agora o significado, o comentário de Srila Prabhupada. Com muito tato, Sanjaya informou ao rei Dhritarashtra que sua política imprudente, com a qual ele procurou enganar os filhos de Pandu e fez de tudo para colocar seus próprios filhos no trono real, não era muito louvável. Os sinais já indicavam claramente que toda a dinastia Kuru seria morta naquela grande batalha. Então vamos, esse significado é bem curtinho, tá? Mas eu já vou pausar aqui para a gente comentar um pouquinho esse primeiro comentário de Prabhupada, né? Dhritarashtra, ele é uma pessoa que ele cresceu rodeado por tatuadarshis, digamos assim, né? Por videntes da verdade, por pessoas autorrealizadas, conhecedoras da verdade última, da meta última da vida, pessoas com muito conhecimento transcendental, né? Como Bhishma, como Vidura, né? E como o próprio Sanjaya, que é o seu secretário aqui, que está relatando para ele a guerra. Então, Dhritarashtra, ele teve a boa fortuna de crescer rodeado por pessoas muito virtuosas. Então, mesmo que ele não seja uma pessoa totalmente virtuosa, ele teve a boa fortuna de crescer rodeado por pessoas virtuosas. Seus irmãos, né, inclusive Pandu e Vidura, né, mas também Bhishma, né, seu tio, e próprio seu secretário Sanjaya, sua esposa também. As escrituras dizem que Gandhari era uma santa Vaishnava, né? Então, ele tem essa boa fortuna de crescer rodeado por pessoas virtuosas. Porém, Dhritarashtra, ele é cego mesmo, né? Assim, não só materialmente falando, mas ele é uma pessoa cega espiritualmente falando. E ele prefere seguir, né? Assim, olhar somente para os seus filhos, que são demoníacos, né? Todos os 100 filhos de Dhritarashtra eram demoníacos, encabeçados por Duryodhana, né? E também do Shasana, que era o segundo mais demoníaco deles, assim, era uma parceria ali entre Dushasana e Duryodhana. E ele prefere seguir, então, se associar, seguir os seus filhos demoníacos, do que todas essas pessoas virtuosas que estão o rodeando, né? Engraçado que a cegueira, ela tem uma relação com a surdez, né? Nesse sentido aqui que a gente está falando. Porque o fato de Dhritarashtra não querer ver, na verdade, significa que ele não queria ouvir. Porque ele recebeu muitos conselhos desde a infância, ele sempre recebeu muitos conselhos virtuosos, dármicos, de Bhishma, por exemplo, que era a autoridade, né? Que era assim o patriarca. E depois de Vidura, né? Por exemplo, Vidura, antes da batalha acontecer, antes da guerra, quando ainda existia aquela dúvida, né? Sobre a guerra, todos estavam falando, os Pandavas serão vitoriosos. As pessoas sabiam, os Pandavas eram dármicos, eram virtuosos, estariam com Krishna ao seu lado. Todo mundo sabia que os Pandavas iam ganhar e todos falavam isso para Dhritarashtra, para Gandhari, para os Kurus, né? E eles não queriam ouvir, né? Vidura, inclusive, antes da batalha, assim, Dhritarashtra, ele tá pesaroso, porque estão todos falando para ele, né? Ele tá vendo também ele tá sentindo de alguma forma, né? Também tem Paramatma no coração, então ele tá sentindo que seus filhos vão morrer. E ele tá muito aflito e pede, de certa forma, ajuda, assim, né, a Vidura. E Vidura fala para ele, Dhritarashtra, será que você não está vendo? Devolva as propriedades dos Pandavas, o que é de direito deles. Faça seus filhos pedirem perdão a Draupadi,
né, colocarem as mãos nos pés dela e pedirem perdão pela humilhação que eles a fizeram passar. Perdoe os Pandavas e dê a propriedade deles, que eles são muito justos, eles vão perdoar e não vai ter guerra nenhuma. Então Vidura ainda, numa última tentativa, ele ainda fala para Dhritarashtra: para com isso, para com esse orgulho, perdoa os Pandavas, devolve a propriedade deles, que não vai ter guerra nenhuma. E a gente não vai ter milhares de pessoas, milhões de pessoas mortas, inclusive os seus filhos, que você está tão preocupado. E Dhritarashtra, no seu orgulho, ele fica tão irado com esse conselho de Vidura, né? Imagina, era a coisa mais apropriada a se fazer, é tão claro, né, perceber isso. Mas ele fica tão irado com Vidura que ele expulsa Vidura do palácio, humilhando, né? Do tipo, ele fala: quem chamou esse filho de uma criada aqui, né? Eu quero que ele saia, vá embora sem nada, né? Sem levar nada. Então, assim, o irmão dele, que cresceu com ele, dando todos os conselhos e carinho, sempre esteve ao lado dele. No momento ali que Vidura dá um conselho que fere o orgulho de Dhritarashtra, Dhritarashtra fica totalmente irado, né? E como diz aquele famoso verso da Gita, do capítulo 2, né? Não sei se é 64 ou 65, mas que diz, né, que da ira vem a ilusão, e da ilusão a confusão da memória. Então ele perde ali toda a sua memória de vivência com seu irmão querido, que é Vidura, que sempre ficou do seu lado, sempre o aconselhou, e expulsa a Vidura do palácio, assim, humilhando daquela forma, né? Tanto que Vidura, lá é dito, né, que Vidura larga o arco dele e realmente vai embora, assim, peregrinando. Um pouco triste por Dhritarashtra ter feito isso, mas sempre confiando que Krishna está no controle e sabe de todas as coisas, né? Então, Sanjaya, ele também já sabe o final da batalha. Sanjaya, quando está contando para Dhritarashtra o que está acontecendo, a guerra já aconteceu. E Dhritarashtra, ele já sabe o resultado da batalha. Ele já sabe que os Pandavas foram vitoriosos e que todos os Kurus foram mortos. Então, Sanjaya, quando ele vai contando para Dhritarashtra, né, que é esse início aqui, que ele está contando para Dhritarashtra, depois entra mesmo o diálogo direto entre Krishna e Arjuna, né? Mas nesse momento que a gente está vendo Sanjaya contando para Dhritarashtra o que está acontecendo na guerra, Sanjaya, ele está tentando, assim, aos poucos, mostrar para Dhritarashtra que os seus filhos realmente seriam derrotados. Então, Prabhupada diz aqui no significado, né, que com muito tato, Sanjaya informou ao rei Dhritarashtra que sua política imprudente, com a qual ele procurou enganar os filhos de Pandu e fez de tudo para colocar seus próprios filhos no trono real, não era muito louvável. Sanjaya vai tentando fazer isso com muito tato aos poucos, por exemplo, né, mostrando como o soar dos búzios dos virtuosos estremeceu, na verdade, os corações dos Kurus, né? Porque o que significa esse estremecer do coração? É o medo, né? O Paramatma também estava no coração dos Kurus e eles estavam sentindo ali também, né? Eles sentiram medo justamente porque eles não acreditavam em Krishna, não eram obedientes a Deus, né? Não tinham essa relação com uma autoridade suprema. Então, pessoas assim, que são chamadas pessoas demoníacas, né? O que são pessoas demoníacas? São pessoas que não aceitam uma autoridade suprema. Essas pessoas têm muito medo, né? O medo, ele é justamente um sinal de que você não confia em Deus. Obviamente, todos nós temos muitos medos, é um sentimento que faz parte do ser humano, ou seja, faz parte dessa vida material, né? Dessa identificação corpórea natural para todos nós, almas condicionadas, mas também é importante dizer que o medo, ele também é um sinal dessa não confiança, né, em Deus, dessa não abaixar a cabeça para uma autoridade suprema, esse desejo de querer controlar as coisas, né, como Duryodhana quis fazer as coisas da sua própria maneira.
né, do seu próprio gosto e egoísmo, e não como os Pandavas, né, querendo obedecer às autoridades. Os Pandavas sempre foram obedientes ao avô, ao pai, ao irmão mais velho, né, enquanto se a gente vê a diferença dos Kurus, o Duryodhana, né, representado por Duryodhana, sempre desobedecendo qualquer tipo de autoridade, querendo fazer as coisas à sua própria maneira, né? Então essas pessoas, elas são temerosas, né? Elas têm medo, justamente porque não existe uma relação com Krishna, né? Mas como diz naquela música, Bhajahure Mana Shri Nandanandana Abhaya Charanara Vindahe. Essa música, né, o autor, ele faz uma oração para sua própria mente, dizendo: ó, querida mente, fixe nos pés do filho de Nanda Maharaja, Krishna, né? Fixe apenas nos pés, né? Fixe apenas em Deus, porque assim não haverá medo, né? Abhaya, não é possível ter medo se a gente realmente está fixo em servir a Suprema Personalidade de Deus. Bom, vamos continuar aqui então os comentários de Prabhupada. A começar pelo patriarca Bhishma, indo até os netos, como Abhimanyu e outros, incluindo reis de muitos estados do mundo, todos os que ali se encontravam presentes estavam condenados. Toda catástrofe fora produzida pelo rei Dhritarashtra, porque ele encorajara a política seguida por seus filhos. Né? Olha só que importante. Dhritarashtra é um dos responsáveis, até mais que Duryodhana, porque ele era o rei. Ele tinha o poder de falar para o príncipe Duryodhana, falar assim: olha, peraí, você não é o rei, você é o príncipe. Por mais que você seja meu filho, fica quietinho aí, vamos perdoar, vamos seguir outra política, né? Mas não, ele abaixa a cabeça para os seus filhos, ele era a autoridade. Mas pelo seu sentimentalismo, a sua identificação com um parentesco ali, meus filhos, não sei o quê, ele abaixa a cabeça para uma política perversa, adármica, né, injusta e cruel até, de Duryodhana, né, ali naquele momento. Claes Manlaércio disse: destemor é uma qualidade divina. De fato, né, ali no início do capítulo 16, que fala sobre qualidades divinas e demoníacas, né, diz que tem uma descrição das qualidades divinas e uma descrição das qualidades demoníacas. E, de fato, destemor é uma qualidade divina, né, enquanto a arrogância, a desobediência é uma qualidade demoníaca, né? Alguém tinha falado alguma outra coisa aqui, deixa eu só ver. Ele também. Fiquei impactado com a revelação de que Sanjaya, através de vidência, via o que acontecia em Kurukshetra. Sim, Sanjaya, ele tinha uma bênção de seu guru, Vyasadeva, né, de poder ver o que estava acontecendo mesmo fora do seu campo de visão, né? Então, ele consegue contar para Dhritarashtra, que é cego e que não participou da batalha, o que estava acontecendo na batalha, o que aconteceu, né? Mesmo não estando lá também, tá bem? Bom, então, eu já li, né? Todos os que ali se encontravam presentes estavam condenados. Sim, estava falando sobre isso. Toda a catástrofe fora produzida, Prabhupada diz, pelo rei Dhritarashtra. Ele podia ter evitado essa guerra, mas ele preferiu seguir seus filhos. Então, só falando mais um pouquinho sobre essa temática, né? É preciso que a gente realmente tenha inteligência, e isso pode ser desenvolvido, não é uma coisa que você pode ter ou não ter e acabou. Ele tem e ele não tem e pronto. Não, você pode desenvolver, né, se qualificar para ter inteligência e discernimento, né, para a gente saber quem seguir, para a gente saber com quem se associar, né? Então, mesmo que fossem seus filhos queridos, Dhritarashtra deveria ter tido o discernimento, né, de não seguir os seus filhos, já que eles estavam tendo atitudes demoníacas, atitudes adármicas, atitudes perversas. Todo mundo estava falando, Bhishma, Vidura, né, todo mundo estava dizendo que até Gandhari, né, mesmo sendo a mãe, geralmente as mulheres, né, são
consideradas assim, com uma relação muito forte com os filhos, mais sentimentalista, mas Gandhari também via crueldade nos seus filhos e ela também falou com Dhritarashtra, né? Mas Dhritarashtra, ele não se importou, ele preferiu dar mais valor ao seu grau de parentesco, né, com seus filhos, do que ao Dharma, à verdade, né? Então a gente precisa ter discernimento e inteligência para saber com quem nós vamos nos associar, independente do grau de parentesco, independente de qualquer coisa. Nós precisamos seguir Krishna e aqueles que seguem Krishna, né? Se aquela pessoa, mesmo que seja muito querida por nós, mesmo que tenha um laço sanguíneo, ela não está seguindo Krishna, nem, né, assim, seguindo, no mínimo, a justiça, né, assim, a honestidade, enfim, valores importantes, a gente não pode se associar com essas pessoas, né? Então, o Dhritarashtra, ele estava identificado com os seus parentes, né, os Kurus. Então, tudo que ele falava são meus filhos, são meus filhos. E aí, porque são meus filhos, podem matar, podem roubar, podem humilhar mulheres, né? É dito que os Kurus, né, os filhos de Dhritarashtra, eles cometeram todos os maiores pecados. Existe uma lista, né, dos maiores pecados da época, né, segundo a época. E Dhritarashtra, e os Kurus, os 100 filhos de Dhritarashtra, eles cometeram todos os maiores pecados que existiam, foram cometidos pelos Kurus, né? Então não é porque são meus filhos que eu devo, né, defender esse tipo de coisa. Esse é o famoso Aham Mama, né? Eu e meu. Então, se é eu, essa identificação com Aham Mama, né? Essa é uma identificação material, uma identificação corpórea. O eu e meu, ele só é possível dentro da dualidade material, né? Quando a gente está falando de algo mais espiritual, não existe eu e meu. Só existe todos partes integrantes de Krishna, todos almas, todos iguais nesse sentido, né? No sentido de que são partes integrantes de Krishna com a mesma qualidade, né? Então, Duryodhana, ele sempre foi assim, Aham Mama, eu e meu. Isso a gente já vê no primeiro verso da Bhagavad Gita, né? Quando ele diz Mamaka Pandavaschaiva, ou seja, ele pergunta para Sanjaya, o que os meus filhos, Mamaka, os meus filhos, Pandavas e os filhos de Pandu estão fazendo lá, né, no campo de batalha de Kurukshetra. Ou seja, ele diferencia, né? Ele não coloca os Kurus como uma coisa só, né? São meus sobrinhos, né? São todos filhos de Deus. Não. Os meus filhos e os filhos de Pandu. Ele já coloca essa separação, né? Então, essa é uma separação material, né? Espiritualmente falando, não existe o eu e o outro. Não existe distinção. É claro que materialmente falando, existe distinção, né? Mas espiritualmente falando, não existe distinção. É por isso que o olhar espiritual para todas as coisas, né? Prabhupada dizia... Problemas materiais, soluções espirituais. Por quê? Porque o olhar espiritual, ele traz esse discernimento, ele ilumina, né? Ele traz esse discernimento de saber, da gente perceber, né? Distinguir mesmo o que é o que. E o olhar espiritual, então, ele traz felicidade, ele traz paz. Enquanto que o olhar material, ele traz a briga, ele traz a discórdia. Porque materialmente existe distinção, existe divergência. Agora, espiritualmente, só existe igualdade, só existe uma única meta, que é servir a Suprema Personalidade de Deus. Então, por isso que os devotos brigam tanto, né? As pessoas não entendem assim, poxa, os devotos de Krishna, né? Todo mundo aprendendo que é para servir a Krishna, todos juntos, no mesmo... Tem uma música, né? Numa mesma canção. Por que os devotos estão brigando? Porque eles estão olhando materialmente para as coisas. Mesmo que tenham um conhecimento, naquele momento eles estão olhando materialmente para as coisas, né? Por exemplo, se a gente pensar em política. Você pode ter um devoto que segue uma política, um outro devoto que segue outra política. Eles têm divergências, e se eles começarem a discutir isso, obviamente
pode sair até briga, né? Porque são divergências. Materialmente falando, sempre vai ter divergência. É um mundo dual, né? Sempre vai ter briga nesse sentido. Se a gente deixar, então, o modo da ignorância prevalecer, vira ira, briga e etc. Mas, se o olhar for espiritual, né? Coisa que Dhritarashtra não teve essa cegueira. Se o olhar é espiritual, então não há motivo para briga, não há nada para brigar, porque espiritualmente somos todos iguais, né? Queremos servir Krishna e etc. A gente vê isso na prática, né? Como os mesmos devotos que podem discutir assim sobre política, por exemplo, divergir, brigar, quando estão falando sobre, por exemplo, Krishna Katha, que são os tópicos do Bhagavata, os tópicos sobre Krishna, eles estão rindo juntos e falando ali, né, sobre aqueles passatempos de Krishna, ou esses mesmos devotos que divergem politicamente, ou sobre qualquer ideia que não seja política, mas qualquer ideia material, estão cantando juntos o Mahamantra, dançando, né, estão alegres. Então, espiritualmente não existe, né, divergência. É por isso que esse é o caminho, é por isso que o Prabhupada fala: problemas materiais, soluções espirituais. Reverência Shri Baladeva, Hare Krishna. Vamos ver quem está aqui ao vivo com a gente. A Thalita continuou até o final, vai ganhar a paçoquinha. E o Bhakta Robson também está aí desde o começo. Hare Krishna, Bhakta Robson, tudo bem? E querido Prabhu Shri Baladeva, que chegou agorinha, mas tá bom também. Já chegou iluminando. É isso então, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário. Eu queria fazer uma pergunta. Braja Gopi quer fazer uma pergunta, já virei a câmera. É sobre... É porque parece que eles abraçam a morte, né? E algumas vezes eu já ouvi falar que a pessoa perde realmente a consciência, né? Ela se volta porque, como abraça, quando ela toma uma atitude que, no caso, karma, a solução é a morte, assim, tipo assim, o karma, a reação é a morte. E no caso eles estavam abraçando a morte naquele momento. Os puros? Os puros. Será que, tipo, assim, porque a gente tem que confiar em Krishna, né? Então eles de qualquer forma, eles iam ser mortos, independente de Arjuna não tomar, mesmo se eu sei que o Arjuna ia tomar a atitude de qualquer forma, né? Mas eles iam ser mortos, né? Assim, porque eles estavam inconscientes já, aquilo ali já era predestinado pelas atitudes. Eu acho, assim, é dito na Gita que sim, né? Que Krishna diz que todos já estão mortos pelas minhas mãos, né? Ele fala para Arjuna, independente, você pode participar ou não, mas todos já estão mortos, né? Inclusive, Krishna, quando apresenta a forma universal, ele mostra para Arjuna que todos já estão mortos mesmo, né? Ele tem a cena de todas essas pessoas entrando na boca, né, no templo, Kala, de Krishna, assim, e sendo aniquilados, destruídos. Então, todos já estão mortos, independente se Arjuna participaria ou não. Porém, assim, do lado dos Kurus, né, obviamente, por isso que eu não entendi o abraçar a morte, assim, porque eles estão confiantes, assim, no Mahabharata, Duryodhana, tá todo mundo dizendo que eles vão perder, que eles vão morrer, porque é melhor, assim, um acordo de paz. Krishna tenta de todas as formas, Krishna sai lá de Dwaraka e tenta de todas as formas acordos de paz. Vidura, né, aqui como eu falei, tenta ali uma última vez falar: não, Dhritarashtra, perdoa os Pandavas, pede para os seus filhos perdoarem Draupadi, assim, que eles vão perdoar e não vai ter guerra, senão seus filhos vão morrer. Mas mesmo assim eles estavam confiantes, assim, né? Eles estão iludidos, eles estão em total ignorância. Então, Duryodhana, por exemplo, ele acredita por ter um exército maior que o dos Pandavas, por ter o exército mais famoso, que é o exército de Krishna, o exército Narayana, e ele está confiante mesmo que eles vão ganhar. Então, eles estão totalmente iludidos, confiantes, assim, né, de que eles podem vencer a suprema personalidade de Deus ou a virtude, né? Mas eu tô pensando, assim, nessa absorção de sentimentos, sabe? A pessoa já tá absorta ali, digamos assim, ela vai cumprir aquele papel porque é o destino dela. Tipo assim, as atitudes dela já são, assim, pra o sofrimento, no caso, que ela já tá programada pra sofrer aquilo, né? Tô falando que, tipo, eles já estavam programados pra sofrer, tipo assim,
quando a gente sofre alguma coisa na nossa vida agora, eu vivendo sofrendo, mas assim, a gente já está programado para sofrer tudo isso, né? Tipo assim, não tem nada que eu possa fazer, eu só tenho que confiar mesmo, que tá tudo na mão de Cristo, né? A pergunta mais difícil que eu acho, assim, de responder, uma das, né? Porque existem 2 pontos, né? O primeiro ponto é que, sim, já existe uma predestinação. Krishna diz na Gita, né, que ele já sabe o passado, o presente e o futuro. Só quem não sabe é a gente, mas ele já sabe de tudo o que vai acontecer com a gente. Paramatma também. Mas também existe, claro, um grau de liberdade e de independência. Como somos partes integrantes de Krishna e, portanto, qualitativamente iguais a ele, nós temos um nível, ainda que pequeno, de independência. Obviamente, nós, como o Gurudeva diz, né, nós não temos assim, liberdade, no sentido de que estamos sim condicionados pelo karma, pelos gunas, né? Somos almas condicionadas. Então nós temos assim os gunas nos guiando e o karma também nos guiando nas nossas ações. Porém, existe um grau, um nível de independência, que é o nosso livre-arbítrio, que Krishna, né, nos permite, em que você pode também mudar. Você pode mudar o seu karma, você pode mudar, né, o modo da natureza que você é influenciado a partir da sua entrega, né? Só existe um caminho, né, que é a rendição a Deus. Então, a partir do momento, o Prabhupada diz, né, que você se entrega, que você começa a se render sinceramente e praticar serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, então, sim, você tem a possibilidade de mudar. Prabhupada disse uma vez que o mapa astrológico de um devoto que se rende, ele muda. Os devotos não precisavam ficar vendo o mapa astrológico, mas se rende de verdade, né? A partir do momento que ele se rende, o mapa dele muda. Porque você, né, é dito que o devoto que está praticando o serviço devocional, ele já não é mais, né? Qual é a ideia? É você alcançar a bondade pura. E aí a bondade pura, você não é mais influenciado pelos modos da natureza, né? Assim como você pode também mudar o seu karma, né? Você tem uma linha de acontecimentos devido às suas atitudes passadas, reações, né? que vão te influenciar de determinado modo. Mas a partir do momento que você se rende e consegue entrar de fato na bondade pura, o que é muito difícil, é um processo lento, gradual, você não precisa mais seguir essa linha do karma, né? O seu mapa pode mudar. Você quer comentar alguma coisa, Gura, sobre isso? Você quer comentar mais alguma coisa? Na verdade, assim, quando temos a presença de um devoto experiente, né, tipo um mestre espiritual, ele já tem tanta experiência, já viu tantas coisas acontecerem que ele já consegue prever o futuro mesmo, literalmente. Então, por isso que o mestre espiritual está sempre aconselhando, né, porque ele já sabe o que vai acontecer. Então, se a pessoa ela segue, né, se ela abraça a morte, assim mesmo sem ela souber que está fazendo isso, o mestre espiritual vai tentar aconselhar, mas se a pessoa, através do seu livre-arbítrio, não quiser, ela segue o seu caminho, né? Mas ao contrário, se a pessoa mesmo não entendendo o conselho do mestre espiritual, ela segue o conselho, ela vai seguir um caminho positivo. Mas assim, não é algo muito místico, na verdade, assim, é algo mais prático mesmo, porque você vai tendo experiências, vai vendo as pessoas fazendo a mesma coisa, então você assim, já consegue identificar quais caminhos levam a qual destino. Assim. Também a questão do destino é algo, quando a gente está consciente, né? É algo mais previsível, tipo, se eu pego tal ônibus, eu vou chegar em tal destino. Então, tem pessoas que pegam ônibus e querem chegar em outro destino. Aí é a ignorância, né? Como o caso dos puros, né? De Duryodhana, etc. Eles queriam pegar um 302 e queriam parar em Niterói, né? Não tem condições disso acontecer. Todo mundo falou, o 302 vai pra rodoviária, vai pegar o alto e vai para a rodoviária.
mas eles queriam pegar o 302 para ir para Niterói. Não chegaram lá, mas todo mundo já sabia, né? Então, assim, a coisa do destino, sinceramente, é algo até meio óbvio, assim, meio previsível, principalmente quando a gente está com um mestre espiritual, ele já sabe o que vai acontecer, existe um padrão mesmo, assim. Então é só a gente observar a experiência das outras pessoas e não seguir ou seguir as experiências, né? Isso não sei se o pessoal de casa ouviu, mas ele falou sobre a importância de ouvir o mestre, né? Porque ele já tem experiência, mais do que um tatuadashi, né? Ele já tem experiência para também saber guiar ali, etc. Mas só para finalizar, então, isso nos remete lá ao início da aula, né? Em que Dhritarashtra, ele não quis ouvir muita gente ali, muitos mestres falando com ele, e ele, na sua cegueira, não quis ouvir, né? Então é isso, gente. Já passamos bastante do tempo. Uma boa noite a todos. Obrigada por todos que ficaram aí. Boa noite, Leandro Mineiro. Shri Baladeva Ki Jai, Thalita Paiva Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Obrigada. Boa noite a todos. Hare Krishna.